E o Ponto Extra veio até a Câmara Legislativa para acompanhar as equipes de futebol americano, que estão em protesto pela falta de disponibilidade de uso dos estádios do Distrito Federal. As equipes procuram uma igualitariedade de uso, assim como o futebol tradicional tem usado para os seus campeonatos, como o Campeonato Candango da 2ª Divisão. Estou aqui agora nesse momento com Felipe Marques, jogador do Tubarões do Cerrado e jogador da Seleção Brasileira, para poder entender um pouco mais sobre o que vai ocorrer hoje aqui. Felipe, é evidente que o futebol tem atrapalhado um pouco a vida do futebol americano, assim como de outros esportes, devido ao uso do campo aqui do Distrito Federal. Sabemos também que os campos, nem todos estão adequados para poder mandar jogos, né? Qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, eu acho que não atrapalha em nada o futebol americano, tem campo suficiente para todo mundo aqui, tem agenda disponível para todo mundo, então é uma certa implicância da parte do pessoal do futebol tradicional, porque a gente não atrapalha em nada, a gente só quer um lugar para poder fazer nossos jogos que também são importantes. A gente está em um crescimento gigantesco aqui no Brasil. O futebol americano cresceu mais de 800% nos últimos anos. Então a gente só quer buscar nosso espaço sem ter que passar por cima de ninguém. A gente não precisa disputar espaço com o futebol tradicional. A gente só quer o nosso próprio espaço. E Felipe, também a gente tem visto que o futebol americano tem levado mais público aos estádios do que o futebol tradicional, né? Muito se deve também ao fato deles não estarem conseguindo as liberações para poder colocar a torcida em campo, né? Mas também a gente vê que quando eles conseguem essas liberações, a torcida é inferior, né? E chegou-se a gente viu comentários nas redes sociais deles dizendo que, na verdade, não é o nosso público, não é o público do futebol, não é a torcida, e sim familiares. Qual a sua opinião também, meu amigo, sobre isso? Olha, eu acho que não deixa de ser também familiares, só que eles não querem admitir que o nosso público está crescendo. E eles parecem que querem disputar de todas as formas com a gente, quer disputar campo, quer disputar torcida. Não é bem assim. O esporte tem que ser apoiado, independente da modalidade. A gente não está para disputar espaço. E todos sabem que a verdade é que o futebol tradicional não tem tanta força aqui em Brasília, né? E como o futebol americano está conseguindo ganhar essa força, eles estão se incomodando. E a gente não quer ficar disputando, a gente só quer o nosso espaço, só isso. E hoje as equipes, a gente pode acompanhar aqui atrás de mim, a gente tem equipes aqui do Tubarões do Cerrado, do Brasília V8, Brasília Alligators, Leões de Judá. São as equipes que se mobilizaram para poder fazer essa ação hoje aqui na Câmara, justamente com o objetivo de pressionar os deputados. Ao Esportes Ponto Extra vai acompanhar isso lá dentro na Câmara Legislativa, né, e trazer maiores informações também no decorrer da edição deste programa. E mais uma vez estamos aqui com a presença da Raquel, presidente do Brasília Alligators, e agora com notícias boas, né, Raquel? Apesar daquele dia do 26, fatídico dia 26, onde foi de certo modo até vergonhoso para o futebol americano do Distrito Federal, que nunca tinha passado por aquela situação, e hoje aqui na Câmara Legislativa, tendo boas notícias para o futebol americano, né, onde o presidente da Frente Parlamentar do Esporte, o Júlio César, levantou a voz em prol do futebol americano. Como é que você vê essa expectativa agora, Raquel? Eu tô bem esperançosa agora. Realmente o dia 26 foi um dia muito ruim, um dia que a gente tem que apagar da história. Apagar não, porque a gente tem que lembrar o que aconteceu para poder continuar lutando. Mas eu espero de verdade que agora as coisas vão melhorar. A gente conseguiu aqui a palavra do deputado, que o Bezerrão, a secretária Leila, liberou pra gente. Então eu espero que a gente consiga pelo menos terminar esse ano. Mas eu espero que ano que vem a gente não tenha mais problemas com o estádio. Esse ano, inclusive, não tenha mais problemas com o estádio, porque é muito ruim, sabe? A gente tem um público de uma média de 600 pessoas e cair para 38 pagantes no jogo por conta da falta do apoio do governo. Então eu acredito de verdade que agora a gente vai conseguir e esse tipo de situação não vai mais se repetir. E vamos lembrar também, Raquel, que o futebol americano estava jogando no Cerejão, né, através do intermédio do administrador de Taguatinga, né, que tinha cedido esses espaços, estava em prol do esporte, né, mas que por algum motivo que é desconhecido,
né? E que é isso que, pelo que a gente ficou sabendo hoje aqui, pela voz do deputado Júlio, que amanhã vai ser atirado isso a limpo, junto com a presença do vice-governador do Distrito Federal, de que simplesmente essas datas foram derrubadas, né? Sem até uma explicação plausível, e vocês tendo que jogar no anexo, mas que ainda bem aconteceu também, né, graças ao administrador de Taguatinga, que conseguiu liberar o anexo para vocês e jogarem. Mas a falta de estrutura pesou, né? Com certeza. O anexo foi ótimo para que acontecesse o jogo, mas a gente não precisa ficar mendigando espaços públicos. Os estádios são das administrações, então é para a gente usar, não é do futebol, é para o esporte. E eu acho que eles não entenderam bem isso, mas eu espero que amanhã fique bem claro que a gente está aqui para jogar, a gente não estraga gramado, a gente só está jogando, criando uma cultura nova de um esporte diferente que tem feito muito bem para todo mundo que tem praticado, sabe, todos os atletas, torcedores, amigos, família. E eles simplesmente derrubaram isso no último dia, 26. Então, eu espero de verdade que agora, com o apoio do vice-governador amanhã, a gente consiga que essas datas não sejam mais derrubadas, né? Que a gente não tome mais essa rasteira no futebol americano aqui em Brasília. Então agora vamos com o nosso amigo Renner Lopes, que está lá embaixo, né, e que pegou uma sonora tanto do deputado Júlio quanto do deputado Ricardo, né, sobre a prática do futebol americano e sobre o uso dos estádios aqui em Brasília. A gente está com alguns jogadores de futebol americano realizando, né, hoje vieram aqui na Câmara, para reivindicar a questão do uso dos estádios. Né, que os estádios aqui em Brasília sejam compartilhados com o futebol convencional e com o futebol americano. Eu queria saber como é que você recebe esse pedido deles e como é que você enxerga essa maneira que os times possam compartilhar os mesmos locais de jogos. Olha, eu sou totalmente favorável, né, que os estádios de futebol sejam usados para outras modalidades. Isso acontece em todos os países do mundo, né? A gente, inclusive, vê pela televisão aí alguns jogos do campeonato americano que eles dividem lá o futebol, o soccer deles lá com outras modalidades. Isso é muito natural. Agora, o que existe é que, infelizmente, os estádios aqui no Distrito Federal, eles mal estão servindo para o futebol profissional, né? Os estádios estão extremamente abandonados, em situação precária. E o que está na minha avaliação, o que está faltando é gestão. Está faltando gestão não só por parte desse governo, mas nós já vemos com um problema na gestão do nosso esporte, dos espaços esportivos da nossa cidade há muitos anos. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa dificuldade, na minha avaliação, o governo tem que permitir que essas outras modalidades possam usar o espaço público, né? Tem que servir para todos. Inclusive, um dos motivos da presença dos jogadores aqui é que alguns estádios teriam sido liberados, mas que depois alguém, que não se sabe ainda quem, teria retirado essa autorização. Você entende que realmente falta a questão de gestão para poder compartilhar, haver um diálogo para poder todo mundo utilizar esse mesmo espaço, como você mesmo entendeu, um espaço público? Claro, tem que saber por que essa pessoa ou essa autoridade está impedindo eles de participar, né? Preciso a gente saber, entender o porquê. Tirou porque não é um esporte pouco praticado aqui no Brasil, né? Tirou porque o espaço está sem condições de uso, tirou porque está tendo uma reforma no gramado. Precisa saber o que está acontecendo, mas impedir de tirar por preconceito, porque é uma modalidade que não tem, né, na imaginação, na opinião do gestor tão importante assim, na minha avaliação é um grande equívoco. Olha, primeiramente é totalmente válido, acho que é um segmento que a cada dia mais tem crescido em Brasília, e no momento que eles são impedidos de utilizarem os estádios esportivos para a prática da sua modalidade, então certamente o que eles fazem é corretíssimo, e eu, como presidente da Frente Parlamentar do Esporte, recebo com maior tranquilidade, já encaminhei ao vice-governador, que é o responsável pelas administrações, para que a gente de fato, de verdade, possamos encontrar um caminho que nós podemos seguir e conseguir a liberação para que eles possam exercer com tranquilidade os eventos do futebol americano. Diga-se passagem
que eu já estive em alguns eventos como esse, são eventos tranquilos. Dizem que o campo, né, eles acabam destruindo o campo, isso não é uma verdade. Eu que já fui secretário de esporte, várias vezes liberei o campo lá do Bezerrão, nunca tivemos nenhum tipo de problema e na verdade a gente vê que isso é muito político. É a questão de alguns times de futebol, alguns dirigentes que querem impedir a prática do futebol americano, que tem crescido demais aqui em Brasília. Eu apoio e continuarei apoiando e amanhã, quarta-feira, já está marcado com o vice-governador para que a gente possa levar lá essa comissão do Alligator, V8, Leões de Judá, enfim, todos os times de Brasília estarão levando um representante e vamos sair de lá com certeza com uma solução, porque realmente eles precisam. Conversando com o deputado Ricardo Vale, ele disse que isso poderia ser uma possível falta de gestão. O senhor entende também dessa maneira? Olha, nós queremos entender. Antes de julgar, eu gostaria primeiro de sentar com o vice-governador, ver o que está acontecendo. Talvez possa ser um assessor ou outra pessoa que está querendo impedir. Então amanhã nós pegaremos e teremos a resposta de todas as nossas indagações e eu tenho certeza que depois dessa mobilização, conversando com o vice-governador, ele será sensível a essa causa e nós encontraremos, sem dúvida alguma, uma solução. Quem sabe até conseguir um campo exclusivo para o futebol americano. E eu quero também deixar registrado que já teve um evento no Mané Garrincha. Diga-se de passagem, esse evento foi num dia de chuva e não estragou o gramado. Então realmente o que estão dizendo por aí é uma falácia e realmente nós precisamos apoiar o futebol americano em Brasília. É passível, inclusive, de uma possível audiência pública para acontecer isso também, ser discutida essa questão, chamar os times de futebol convencional, futebol americano e até os esportes como o rugby, como o cricket, que também utilizam gramados, deputado? Sem dúvida, eu já estarei dando entrada hoje nessa solicitação de audiência pública e convocar todos os dirigentes do futebol americano, todas essas modalidades, para que a gente possa debater e até mesmo uma oportunidade para os praticantes de futebol americano demonstrar que realmente o que eles estão falando não passa de uma falácia e queremos investir, sem dúvida alguma, em todas as modalidades. Todas as modalidades em Brasília têm que ser valorizadas e eu apoio como presidente da Frente Parlamentar do Esporte. Então, deputado, agradecendo a sua participação, queria convidar o senhor já para estar lá com a gente no próximo jogo, no dia 10, para o senhor ver, né, realmente como está essa situação complicada dos estádios aqui em Brasília. Ah, com certeza, já confirmo a minha presença. Quero dizer que eu sou um apaixonado pelo esporte e também pelo futebol americano. Várias foram as vezes que eu participei e nesse domingo, dia 10, eu estarei lá prestigiando e torcendo por um daqueles times lá, porque só vou falar na hora, tá bom? E agora aqui com o Yoshida, conhecido também como Yoshi, né, strong safety aí do Tubarões do Cerrado. E que boa notícia para a torcida do Tubarões, está voltando agora para o próximo jogo, Yoshi. Isso, voltando depois de 2 meses afastado aí com uma fratura na mão. Agora, próximos jogos, estou dentro de todos. E voltando com boas notícias, pelo menos, né? Por enquanto, Yoshi, em relação à questão aí dos estádios. Verdade, é uma garantia prévia aí que a gente obteve aqui hoje do deputado Júlio César em seu discurso na bancada, que pelo menos a Secretaria de Esportes, na pessoa da Leila, a secretária de Esportes, garantiu pra gente que a gente tem a possibilidade de manter os jogos no estádio do Bezerrão. Então é uma nova esperança pra gente, que vinha tendo dificuldades para encontrar locais para mandar os nossos próximos jogos, que são inclusive contra times de grande escalão aqui do Brasil, né? Contra Flamengo e Corinthians, que seriam jogos com um bom atrativo para público. E essa garantia do Bezerrão dá um alívio e uma esperança pra gente. E agora com essa garantia, o foco agora totalmente nos treinos, né? Porque agora, de certo modo, diminui todo o trabalho político, todo o trabalho que vocês estavam correndo, de conseguir ter a garantia de jogar. Agora o foco é totalmente nessas partidas. Da minha parte, né, o foco a gente consegue separar, assim, né? Quando tem que fazer o trabalho político fora do campo e o trabalho dentro do campo. O trabalho dentro do campo, ele nunca é prejudicado pelo que acontece fora. A gente só fica ali com uma pulga atrás da orelha e tudo, mas quando a gente entra no campo, não importa, é 100% pensando no treino e nos próximos adversários. Mas obviamente que tendo essa garantia a gente consegue pelo menos ter um pouco de alívio, dar uma relaxada e já começar a planejar realmente como que vai ser organizado os nossos jogos.
E também agora debater, né? Porque agora ele conseguiu aí uma audiência pública, né? Onde vai ser debatido entre as equipes de futebol americano, de futebol, rugby, cricket, o uso desses espaços. O que você espera dessa audiência pública, já que o pessoal do futebol alega tanto o desgaste da grama pelo uso do pessoal do futebol americano? Sim, verdade. Vai ser um acontecimento muito importante para a gente expandir esse horizonte esportivo aqui do Distrito Federal, que o pessoal do futebol já vem tentando monopolizar. E eu espero que a gente consiga resolver, primeiramente, de uma forma amigável, né? Porque espaço para uso tem para todas as modalidades. E é certo também que depois de muita conversa e muito estudo, vai se perceber que o desgaste do gramado não tem maior em um esporte ou menor em outro esporte. O desgaste do gramado é meio que equivalente a todos os esportes qualquer esporte que seja praticado no gramado, no estádio, e não é isso que vai influenciar mais na decisão de a gente jogar ou não em determinado espaço. Obrigado, Yoshi, pela sua participação. E fica aí agora um sinal de esperança para a prática dos esportes dentro do Distrito Federal, seja ele o futebol americano, seja o rugby, seja o cricket, né? O beisebol, o polo, quem sabe, claro que em locais mais apropriados, né? Afinal de contas o polo precisa de uma área muito maior, assim como o beisebol também, mas fica aí um sinal de esperança, tanto para o futebol americano quanto para o rugby, do uso dos estádios, né? De uma forma onde tanto o futebol quanto esses esportes poderão usar de forma igualitária esses espaços e assim levar o melhor para o público de Brasília. Afinal de contas, não é a grama sendo estragada, não é a marcação que vai impedir que esse espetáculo continue. Basta olhar para as quadras poliesportivas, onde existe a marcação de futebol de salão, de handebol, de basquete, de vôlei, né? Tivemos, inclusive, o Ponto Extra teve, inclusive, na Academia ACM, onde pudemos comprovar isso, o uso dessas quadras poliesportivas por crianças, por adolescentes, e onde todos usam essa quadra sem se confundir com a marcação. Então não existe esse papo de que a marcação do futebol atrapalha a marcação do futebol tradicional. Isso é uma falácia que está sendo colocada para tentar prejudicar o futebol americano dentro do Distrito Federal. Contamos com a ajuda de todos, com a ajuda da torcida, com a ajuda do governo e com a ajuda dos deputados em prol do esporte do Distrito Federal. Somos esportes, somos você.